Senhor, irmãos. Sem mais delongas, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Bendito. Gênesis capítulo 22. Vamos ler apenas o versículo de número 8. Aleluia. Versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Os irmãos podem ocupar Aleluia. o seu Aleluia. lugar, Glória a Deus. Aleluia. adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, quem nunca, palmilhando os seus pés aqui neste planeta denominado planeta Terra, quem nunca na vida precisou de uma providência de Deus, por uma providência divina? Na nossa vida aqui na Terra existem várias áreas da nossa vida. Tem a área espiritual, tem a área conjugal, tem a área familiar, tem a área profissional, tem a área financeira, tem a área ministerial e tem a área na área da saúde. Eu tenho certeza que você, em algum dado momento da sua existência aqui na Terra, já precisou de uma providência de Deus na sua vida. Aleluia. E eu tenho certeza que se você clamou a Deus no momento da crise, Deus, Ele estava com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. E em este momento de crise da sua vida, Deus, pelo poder que Ele tem, Ele realizou coisas lindas, tremendas na sua vida. Aleluia. Como quando eu cheguei aqui, acho que a irmã Sheila estava falando que Deus ele realizar coisas grandes neste lugar. E nós temos que estarmos atentos para o que Deus ele tem feito, realizado em nossas vidas, que Ele tem efetuado em nossas vidas, e nós louvar sempre o seu nome e bendizer a Ele Aleluia. pelo que Ele fez em nossas vidas. Mas nessa noite eu quero ministrar uma palavra, não apenas pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas o que nós temos feito em relação para Deus. Deus sim, Ele faz coisas tremendas nas nossas vidas, porque Ele tem poder. A Bíblia nos relata no Salmo 139 que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onipotência, ou seja, o Deus todo poderoso. Deus ele pode tudo, irmãos. Mas será como está a minha disponibilidade para com Deus? A Bíblia, ela narra-nos a história deste homem, deste patriarca chamado Abraão. Ele é considerado
o pai da fé, mas não é de todos, é daqueles que creem, daqueles que acreditam no Deus de Abraão. A Bíblia, ela começa a nos narrar no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Deus, ele chama este homem, o nome dele ainda era Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus. Deus, ele fala para ele: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aleluia. Este homem morava em uma geografia pagã. O pai dele adorava ídolos, Meu Deus. mas ele não tosquenejou nem para um lado e nem para o outro, não vacilou. Mas ele ouviu a voz de Deus. Organiza as suas coisas, organizou as suas coisas e começa a partir para a terra que Deus iria mostrar para ele. Aleluia. Hoje, na atualidade, é muito fácil ir para um lugar. Hoje você pega o GPS, coloca no seu carro, na moto, coloca no suporte, aí vai indicando os lugares, o lugar aonde ou onde você deseja chegar. Mas este homem, ele não sabia o trajeto que ele estava indo, apenas obedecendo a voz, o chamado de Deus para a sua vida e a voz de Deus para a terra que ele iria entrar. Eita, glória, aleluia. Não tinha um GPS, não tinha um mapa para indicar o lugar para onde ele iria. Mas ele obedeceu a voz de Deus. Glória a Deus. Sai da sua Aleluia. terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E ele parte para a terra a qual Deus designara para ele. E não era pouca distância, Glórias a Deus. quase 2.000 quilômetros, irmãos. Imagine, quase 2.000 quilômetros daqui no Piauí, sem carro, sem moto, sem um meio de transporte rápido para chegar, caminhando às vezes, muitas vezes. Quem sabe também tinha um animal ali para o ajudar, mas não era veloz. Quase 2.000 quilômetros rumo a esta terra que Deus indicaria para ele. Mas ele obedece à voz de Deus. Sabemos que este homem, ele tem um filho chamado Ismael. Pela precipitação humana, um homem tentando ajudar, querer ajudar a Deus no primeiro das suas promessas. Mas Deus falou para ele: olha, Abraão, não vai ser Ismael, vai ser o filho da promessa, chamado Isaac. E através de Isaac que vai vir a linhagem a qual eu abençoarei grandissimamente. Quando o anjo aparece para Abraão, quando ele estava ali próximo à tenda, já no lugar a qual Deus havia designado para ele, o anjo conversando com ele já estava com a idade de 99 anos. A sua companheira
com ele e diz: Abraão, por esse tempo determinado eu voltarei a ti. E a sua mulher, ela vai gerar, vai conceber um filho. Ele riu. A sua esposa que estava lá na tenda, ela também riu. Por quê? Quando eles saíram, eles estavam com a idade de 75 anos, agora eles estavam com 99 anos, e quando eles estavam ouvindo essa promessa da parte de Deus, ele riu, mas não foi de Deus. Mas ele riu, porque quem sabe ele o seu corpo, porque o ser humano, quando ele nasce, ele tem a tendência de crescer e chegar até o envelhecimento. Muitos, né? Quando chega o envelhecimento, a sua pele, o seu corpo vai puxando para baixo. A gravidade vai puxando o homem para baixo, porque o homem é pó. E para o pó ele tornará. Quem sabe ele olha ali para a sua pele, já não estava com aquela pele de 30, 40, 50 anos atrás. Ele olha para a sua digníssima esposa, a Sara. O corpo dela também já não era mais o mesmo. Quem sabe eles começam a sorrir daquela situação ali. Quem sabe Sara, ela fala, mas uma mulher de 89 anos gerar filhos. E Abraão, eu com a idade de 99 anos, vou tirar 100 anos de idade para você ver, eu tenho um filho. Mas Deus, ele fala para Abraão, olha, para Deus nada Aleluia. é impossível. Glória a Deus. Aleluia. As impossibilidades aqui no mundo existem. As impossibilidades aqui na terra existem. Mas para o Deus a qual nós servimos e seguimos a Ele todos os dias, não existem impossibilidades para o Deus que fez os céus, que fez a terra e que fez o mar. O problema, a dificuldade, as circunstâncias, elas podem ser difíceis para você, mas para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac e para o Deus de Jacó, não existem impossibilidades. Aleluia. Completa-se a idade no tempo determinado pelo Senhor. Nasce o menino. Quando ele estava com a idade de 100 anos. Olha só, imagina. Nosso pai do velho, com a idade de 100 anos. Vendo, Eduardo? A Sara, com a idade de 90 anos. Uma criancinha chorando nos seus braços. Amamentando a mulher com 90 anos de idade, dando de mamar a um menino. Aleluia. O próprio Deus, irmãos, ele muda o nome de Abraão para Abraão, o nome de Sarai para Sara. E o próprio Deus, antes mesmo deste menino chamado Isaac nascer, o próprio Deus dá o nome deste menino, que se chamava Sorriso, aquele que ria, ou seja, iria trazer muitas felicidades para aquele casal. Aleluia. Agora eu quero ministrar uma palavra profética aqui nessa manhã. Quantos estão preparados para essa palavra profética? O percurso pode ser demorado. Abraão demorou muito tempo para que Isaac nascesse, mais de 25 anos, esperando pela essa promessa. Mas a promessa de Deus chegou no devido tempo. Pode estar demorando este
milagre para acontecer na sua vida. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, talvez as lágrimas tenham se derramado sobre a sua face. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, a qual Isaías no capítulo 6, ele contemplou o céu, um Deus, esse Deus tão grandioso, assentado no mais alto e sublime trono. Ele está assentado no seu trono. Ele não perdeu o controle, ele está no domínio de todas as coisas. Se você tem colocado esse projeto, este plano nas mãos de Deus, pode estar demorando o processo, mas eu quero dizer para você: não pare, não desista, continue andando em direção deste percurso, porque daqui a pouco o Isaac vai nascer na sua vida. Você pode estar chorando agora, você pode estar derramando lágrimas agora, mas daqui a pouquinho você vai sorrir, daqui a pouquinho você vai sorrir, daqui a pouquinho você vai sorrir e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Este menino, o Isaac, com uma determinada idade, o próprio Deus que o havia prometido, este menino que disse que da descendência de Isaac viria muitas nações, de Abraão, Isaac, viria vir muitas nações. Agora o próprio Deus, no capítulo 22, ele chama este homem chamado Abraão no particular e fala da seguinte: ei Abraão, vem cá rapaz, está vendo seu filho aí, o Isaac, o teu único filho? Aí Deus, ele gosta, né? Ele fala assim: o teu único filho a quem tu amas. O que eu quero de ti, Abraão? Eu quero que você pegue este menino e leva para um monte que eu vou te mostrar, o Monte Moriá. Eu quero que você ofereça-o em holocausto. Quem sabe quando Deus ele comunica, passa essa mensagem para ele, quem sabe como uma flecha atinge o seu coração. Mas como assim? Como assim? Meu filho Isaac, ele não é o filho da promessa, ele não é o herdeiro, meu herdeiro, não é o prometido. Mas Deus não estava querendo saber nada daquilo. Deus estava querendo saber se ele iria prontamente obedecer a sua voz. A Bíblia nos relata que, pela madrugada, ele organiza os materiais para o holocausto. Chama 2 servos seus. Chama Isaac, levanta Isaac de madrugada. Isaac estava dormindo ainda. Abraão chega lá, fala: rapaz, acorda aí. Hoje nós temos uma grande missão a ser realizada. Acorda, meu filho, vamos dar servos. E com Abraão vai os 2 servos e Isaac. Essa jornada de onde ele estava até chegar a este monte que Deus disse para ele, era um percurso de 3 dias de viagem. Quando eles terminam esses 3 dias de viagem, ele contempla ao longe, de longe, aquele monte. Aí ele chama para os seus servos e fala: olha, vocês podem ficar aqui a partir de agora. Vocês é até aqui, mas quem vai subir ao monte é só eu e o meu filho. Mas você pode ficar aqui, porque nós vamos subir, mas nós tornaremos para vocês aqui. Na subida do monte, quando Abraão pega os materiais, coloca em Isaac, ali começa a visualizar, olha, agora será que está tudo certo aqui no sacrifício? Para o sacrifício, mas aqui está, eu estou observando que tem um fogo.
Eu estou observando que tem a lenha. Aí fica sem entender. Por quê? Porque faltava o cordeiro, o animal para o sacrifício. Abraão, quando saiu de casa, ele não comunicara para sua esposa Sara. Ele também não comunica para o seu filho quem seria o sacrifício. Então Isaac, sem entender, ele faz uma pergunta para o seu pai. E a pergunta é essa: pai, eu estou observando aqui. Aqui está o fogo, aqui está a lenha. Mas onde é, meu pai, que está o cordeiro? Quem sabe mais uma flechada atinge o coração deste homem chamado Abraão. Mas a resposta de Abraão para Isaac também foi certeira. Aleluia. E este é o tema dessa campanha. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Aleluia. Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Sobre o monte Moriá, Abraão pega Isaac e coloca em cima daquela lenha. Levanta o cutelo, aquela peça bolada, e vai em direção para sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem amava. A disponibilidade nele estava, ele ia até o final. Ele levanta e vai sacrificar o seu filho. Mas quando levanta, ele vai abaixando o cutelo. Deus, ele brada na terra e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Não faça isso, porque Deus, ele queria provar o teu coração. Quando ele olha para o lado, lá estava o cordeiro amarrado, pronto para ser sacrificado. Quem colocou aquele cordeiro lá naquela montanha, irmãos? Aquele monte. Quem é que subiu e colocou aquele cordeiro ali naquele monte Moriá? Próprio Deus, ele sabe agir. Aleluia. Isaac é desamarrado e o cordeiro é sacrificado ali no monte Moriá. Deus providenciou o cordeiro para si. Aí a indagação é essa. Não é o que Deus é capaz de fazer por nós, mas será até que ponto nós estamos dispostos a fazer pelo Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor. Será que nós, no século de número 21, temos obedecido à voz de nosso Deus? Ou às vezes estamos querendo só a providência? Ou às vezes estamos querendo só a provisão? Porque muitas pessoas hoje está assim acontecendo na atualidade. Para ser cristão hoje é um hobby. As pessoas hoje não se envergonham de falar: não, eu vou à igreja, eu vou na tal igreja, congrego em tal igreja, eu sou cristão. Mas estão preocupadas apenas pelo que Deus pode fazer por ela ou por ele. Mas muitas das vezes a disponibilidade de ouvir a voz de Deus e executar a vontade de Deus não querem. Abraão ouviu a voz de Deus e estava disposto a sofrer as últimas consequências para imolar o seu filho Isaque. Como está a sua disposição em servir ao Senhor?
bênçãos de Deus, mas não quer o Deus que abençoa o abençoador. Muitas pessoas querem Deus apenas para receber das mãos de Deus. É igual sanguessuga, já viu? Me dá. Mas será o que nós temos feito para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele pode, sim, fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, mas nós não temos que estarmos preocupados pelo que Ele pode fazer por nós. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. As outras coisas, irmãos, que vai acontecer na minha e na sua vida será consequências da nossa obediência ao nosso Deus. O que Deus requer do seu povo no século XXI, desde a atividade, também foi uma palavra chamada obediência. Porque no momento a qual nós disponibilizarmos a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, a obedecer a sua palavra, Ele vai providenciar coisas imensas nas nossas vidas. Mas nós não podemos ficar correndo atrás dessas coisas. Essas coisas que tem que correr atrás daqueles que buscam o Senhor e que obedecem a sua palavra. Naquele monte Moriá, Deus ele proveu o cordeiro. E a palavra de Deus para nós nesta manhã: não busque pelas providências, busque pelo Deus da providência. A provisão chegará na sua vida como consequência da sua obediência. Meu Deus, é forte. A palavra do Senhor, ela nos relata que este homem, antes deste menino nascer, juntamente com Sara, aos Romanos capítulo 4, no seu versículo 18 ao 22, da seguinte maneira: o qual, em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentando a seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando, escute isso, e estando, complete essa frase aqui comigo, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Último versículo. Assim, isso lhe foi também imputado com justiça. Aquele que prometeu, ele é poderoso para fazer. Aleluia. Aquele que prometeu algo para a sua vida, meu irmão, aquele que prometeu algo para a sua vida, minha irmã, eu não sei qual área da sua vida você está precisando de um milagre, mas continue obedecendo a voz de Deus. Eu não sei se é na área espiritual, às vezes você precisa orar mais. Eu não sei se é na área
Há uma diferença muito grande de Abraão, nosso pai da fé, para um jovem rico, narrado nos evangelhos. Abraão obedeceu a voz de Deus e executou o projeto que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus, um jovem, certa vez, chega na presença de Jesus, faz uma indagação e fala: bom mestre, o que eu farei? O que farei eu? O que farei para ter a vida eterna? Jesus fala para ele: como você tem lido na Torá, como você tem lido? Ele fala: não roubar, não matar, obedecer. E Jesus falou: fizeste bem isso, mas falta-te o quê? Uma coisa. E aquele jovem fica curioso. E Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem. Depois de você ter vendido, você pode voltar e me seguir. Quando Jesus fala isso para aquele jovem rico, ele, com seu semblante, com a sua catadura triste, ele sai e deixa Jesus para trás. Ou seja, ele não estava disposto a abrir mão do que tinha para seguir a Jesus. Porque Jesus falava para ele: vai, vende, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Ele não quis seguir a Jesus, porque o seu coração estava nas suas riquezas. O seu coração estava nos bens materiais que ele possuía. Mas Abraão não. Abraão ouviu a voz de Deus e executou. Feche seus olhos. Nesta noite, nesta manhã de domingo, nós vamos orar. Pode louvar, se alguém tiver louvar, pode preparar para louvar ao Senhor nesta manhã. E você, onde estiver, onde está, feche os teus olhos. Glória a Deus. Comece neste momento a buscar pela face do Senhor. Porque foi falado aqui nesta manhã, e há uma diferença de buscar pelas mãos de Deus e buscar a face de Deus. Buscar as mãos de Deus é pelo que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Mas buscar a face de Deus é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Coloque essa questão nesta manhã diante da presença de Deus.